Boa noite, meus irmãos, que a graça do Senhor seja com todos. Abram suas Bíblias, por favor, no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 24. Nós leremos os versículos de 32 a 35. Evangelho de Mateus, capítulo 24, os versículos de 32 a 35. Eu farei a leitura e os irmãos acompanharão. Diz assim a palavra do Senhor. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Vamos orar? Ó Deus santo e bendito, único que deve ser exaltado, louvado, amado e querido, pois somente o Senhor é Deus, e cabe a nós, teu povo, que também somos obras das tuas mãos, honrá-lo e bendizê-lo por todos os tempos. Nós nos encontramos reunidos nesta noite a fim de prestar-lhe culto e de fato tributar ao Senhor a honra que somente o Senhor merece, pois sendo quem tu és, dignou-se a amar-nos, sendo quem somos, míseros pecadores. E tudo isso, ó Deus, aponta a beleza, a glória e a majestade do teu ser. Faz-nos conhecer o teu favor para conosco e deve despertar em nós um coração cada vez mais desejoso de amá-lo e de servi-lo. Nos reunimos nessa noite, ó Deus, para te cultuar. E como parte do culto, chegamos então no momento de ouvir a tua doce voz, pelo texto que acabamos de ler. Por isso, do teu alto e sublime trono, mais uma vez, tem misericórdia de nós e fala de tua parte, a fim de nutrir nossa fé, a fim de nos aconselhar na nossa vida, a fim de encorajar os abatidos, a fim de incentivar e animar aqueles que estão amedrontados, também trazer bálsamo aos que sofrem, e aqueles, ó Deus, que estão caminhando com passos mais firmes, a fim de confirmar em seus corações o passo que devem dar. Por isso, dá-nos tua bênção e fala a nós essa noite pela tua palavra. Tem misericórdia do teu povo e de forma especial de mim, teu servo, pois sou pecador, tenho falhas, fraquezas, e que estas coisas não impeçam que o teu nome seja adorado e que o teu povo te ouça nesse momento. Então somente glorifica o teu Filho e a ti mesmo, o teu Espírito, e fala a nós. É o que nós te suplicamos em Cristo Jesus. Amém. Amém. A parábola da figueira, ela foi contada pelo Senhor Jesus no meio do seu sermão escatológico. Os irmãos depois podem ler o capítulo 24, perceberão que provavelmente naquela quinta-feira, véspera da sua morte, o Senhor Jesus descendo de Jerusalém para Betânia, ao sair do templo, os discípulos então mostraram ao Senhor a grandiosidade da construção. E a resposta de Cristo é que tudo aquilo que eles estavam vendo seria destruído. Nem sequer uma pedra ficaria sobre outra, porque tudo de fato seria aniquilado. Eles, receosos de lhe perguntar quando, como aconteceria isto, esperaram então chegar
um pouco mais adiante, e quando estavam já no Monte das Oliveiras, já fora da cidade, em particular, os discípulos perguntaram ao Senhor, verso 3 do capítulo 24, perguntaram a Cristo: dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? O capítulo 24, então, ele é uma resposta a essa tríplice pergunta. Os discípulos perguntaram ao Senhor Jesus Cristo quando aconteceria a destruição do templo, quando ele retornaria e quando seria o fim de todas as coisas. O Senhor Jesus Cristo, então, ele responde aos seus discípulos, não dizendo a eles minuciosamente quando todas estas coisas iriam acontecer. Não haveria, então, suporte nem deles e nem nosso para conhecer tudo isso. Então, o Senhor Jesus Cristo ensina a eles, de forma mais ampla, tudo aquilo que deveria acontecer naquela era, na nossa era. Entenda por era o período entre a ressurreição e o seu retorno. E o Senhor Jesus Cristo, então, conta aos seus discípulos, no capítulo de número 24, tudo aquilo que era importante e necessário saber, tudo aquilo que haveria de acontecer em todo esse período, que daria início, então, na sua ressurreição e concluiria-se no seu retorno. Cristo fala, então, tanto dos eventos da destruição de Jerusalém, como do templo, que aconteceram 40 anos depois de sua fala, como também fala de todos os acontecimentos que antecedem sua vinda. Mas como os irmãos podem depois ler, a partir do versículo de número 36, sobre a data exata de seu retorno e o dia definitivo da destruição ou da consumação de todas as coisas, Cristo não lhes fala, porque certamente aguçaria em seus corações, como nos nossos, curiosidade pecaminosa e infernal, e não nos despertaríamos à vigilância da fé e à devoção pelo amor. Por isso, de um modo geral, o Senhor Jesus Cristo responde às três perguntas, falando tanto daquele momento específico da destruição de Jerusalém, como também de tudo aquilo que antecede a sua vinda, preparando então a sua igreja para esse momento glorioso, que é o momento da sua vinda. E é exatamente com esse propósito que a parábola da figueira é contada, é a fim de preparar os crentes de todas as épocas, inclusive aqueles, os seus discípulos, para a chegada do Messias, para o seu retorno, para o momento em que ele vier segunda vez e então consumar todas as coisas. Eu irei explicar a parábola com os seus pormenores e depois eu farei 4 aplicações para nós. A figueira é uma árvore extremamente interessante. Ela, muito característica da região do Oriente Médio, a figueira produz uma sombra frondosa no período do verão. Ela é uma árvore alta, possui folhas largas e compridas. E, além do seu fruto, a sua sombra, então, é muito esperada, haja vista de que aquela terra é extremamente banhada pelo sol. Porém, ao aproximar-se do inverno, a figueira perde todas as suas folhas e permanece assim até o próximo verão. Os irmãos depois perceberão que a Bíblia divide o ano em 2 estações, inverno e verão. E então ela permanece o restante do ano sem nenhuma folha nos seus galhos. Até mesmo durante a primavera, que é a época em que as árvores e as flores brotam, ela permanece com os seus galhos nus, não dando nenhum tipo de sombra a ninguém.
Entretanto, quando aproxima-se do verão, os galhos brotam e há um renovo na figueira, e isso anuncia então que o verão está próximo. O Senhor Jesus Cristo, quando contou essa parábola, ele ensinou aos seus discípulos e a mim e a você um princípio chamado de princípio da proximidade. O princípio da proximidade foi aplicado tanto para a destruição de Jerusalém, quanto para a vinda do Senhor Jesus Cristo. O princípio da proximidade é ensinado à igreja, haja vista que o Senhor Jesus não nos disse o dia e a hora que iria voltar. E os crentes podem, confiados nesta resposta do Senhor, quando Ele diz que só o Pai sabe, esmorecer, fraquejar, duvidar, desanimar. Então Cristo conta-lhes uma parábola a fim de ensinar o princípio da proximidade. Quando os homens viam os ramos se renovando na figueira, eles sabiam que o verão estava por vir. O Senhor então explica aos discípulos que da mesma maneira os crentes devem proceder na terra. Os crentes então, observando os sinais que o Senhor mesmo nos ensina, dia após dia se manterão alertas, esperando a volta do seu Senhor e sabendo que Ele está próximo de retornar. Entretanto, assim como os homens daquela época, assim também são os crentes. Somente os que prestavam atenção na figueira podiam discernir a estação do ano pelos ramos da figueira. Os crentes, quando não buscam observar os sinais, deixam então de se tornarem alertas, prevenidos, e podem, de alguma maneira, até se tornar ou até esperar de forma inesperada a vinda do Senhor. Cristo então alerta aos seus discípulos, dizendo que os sinais fariam da igreja sempre alerta, deixaria a igreja sempre preparada para a chegada do Filho de Deus. E como isso acontece? É muito simples. Assim como é verdade que a figueira renovando os seus ramos anuncia que o verão está próximo, a certeza dos sinais anuncia a veracidade do retorno do Senhor Jesus Cristo. Pois bem, somente aqueles que de fato atentam para estes sinais é que de fato esperam com fé o Senhor Jesus Cristo. Pois aqueles que desconsideram estas coisas fatalmente perderão ou esquecerão em seus corações da gloriosa promessa de que Ele nos fez, de que Ele vai voltar para enxugar toda lágrima dos nossos olhos. No verso 33, quando o Senhor fala sobre assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabeis que está próximo às portas. O verso 33, ele tem uma dupla aplicação. Ele refere-se tanto às calamidades e desolações que os judeus passariam até o ano 70, como também refere-se às calamidades e desolações que os crentes sofrem, ou sofriam, melhor dizendo, naquela época, por causa dos judeus. E ao mesmo tempo, essa palavra de Cristo aplica-se a todas as épocas, mostrando que os sinais aos quais o próprio Senhor Jesus denominou de o princípio das dores, estariam constantemente nos lembrando do seu retorno. Então ele diz, prestem atenção nestas coisas, à medida que vocês observarem elas, seus corações serão mantidos perto da promessa do meu retorno. Cristo fala então a todas as gerações, de todos os crentes, a aqueles e a nós hoje, e encoraja-nos em nossa vida cristã, lembrando-nos, não somente a nós, mas a todos os crentes de todas as épocas, que sofrem
E então Cristo lembra a eles que essas tribulações não durarão para sempre, como pode parecer. Pelo contrário, ao invés de focar os olhos nas tribulações, é o que Cristo está ensinando aos seus discípulos, devemos focar exatamente na volta de Cristo, porque as tribulações foram dadas para manter nossos corações perto da promessa do seu retorno. Como ele disse aos discípulos: quando virdes os sinais, sabeis que está próximo às portas. Ou seja, o coração será mantido perto da promessa, quando não olharmos especificamente para as tribulações, para os sinais em si, mas quando discernirmos os sinais, compreendendo que eles nos foram dados, para que nós não nos apartemos do Senhor Jesus Cristo. Cristo então fala a toda a sua igreja em todas as épocas, e diz a eles: os sinais, as tribulações, os sofrimentos, as lutas, as perseguições, são exatamente como os ramos da figueira, que tem o propósito de apontar-nos o verão de Cristo, aonde os crentes louvarão a Ele eternamente e terão seus olhos enxutos de todo tipo de lágrima, dor e sofrimento. Então, observem os sinais, disse Cristo. Ao discernirem estas coisas, sabereis que eu estou para vir, que eu estou próximo. Ele prossegue e diz que passará o céu e a terra, mas nenhum tio de sua palavra ficará sem se cumprir. Isso significa que o Senhor Jesus Cristo está muito acima de qualquer tipo de autoridade ou domínio ou governo nesta terra. Significa que ele tem autoridade eterna e que o seu domínio é domínio pleno e completo sobre a história. Ainda que a história nos pareça não ter um controle, ainda que a história nos pareça não ter quem a conduza, o Senhor Jesus revela-nos neste versículo que Ele está no controle de todas as coisas, no controle dos dias bons que a igreja tem e no controle dos dias maus que ela enfrenta. Ele está no controle de tudo o que acontece e não há nada na história que se realize sem sua permissão e sem a sua direção. Na verdade, a garantia absoluta de que haverá um amanhã, ainda que para sofrermos, se dá pela palavra de Cristo, porque Ele ainda não retornou, e é necessário que o dia de amanhã exista, para que os seus sinais se cumpram, e para que os crentes o sirvam e o amem, e aguardem com fé e com esperança o seu retorno. É verdade, o verdadeiro e eterno Filho de Deus, a quem o Pai entregou todas as coisas e lhe deu autoridade para julgar, reinar e dirigir tudo, ele exerce isso com grande poder e glória. E de fato, tanto a história do globo, do mundo, das nações, como a minha e a sua em particular, está nas mãos dele. Nada foge ao seu propósito bendito. Nada, absolutamente nada. Todas estas coisas, então, tudo que se refere à vida na terra, desde a ressurreição até o retorno de Cristo, tudo está, então, diante do domínio do Senhor. E tudo isso, sejam aflições ou bonanças, mas como o texto mesmo descreve nos outros versículos, as aflições, tudo isso foi dado ao mundo especialmente para que os crentes, ao passarem por esta era, por este período entre a ressurreição e o seu retorno, sejam mantidos perto da promessa de que Ele retornará, para de fato consumar então a sua obra, estabelecer o seu reino e fazer-nos habitar com Ele pelos séculos sem fim. Quando o Senhor Jesus então fala, nos versos 34 e 35, que tudo isso acontecerá e que nenhuma geração, alguns interpretam esta geração como aquela daqueles dias, mas isso é mais amplo, porque muitos, como por exemplo o apóstolo João,
né? Sobreviveu a outras gerações, experimentou outros tipos de dores. Então, quando Cristo falou isso aos seus discípulos, ele ensinou que o próximo passo mais importante na história da salvação é exatamente a parousia, que é o retorno glorioso de Cristo. E então, esse passo já foi dado, uma vez que ele ressuscitou, subiu aos céus, assentou à destra de seu Pai e de lá dirige e governa todas as coisas. E no tempo exato do qual fora marcado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito, ele voltará. E então exaltará a sua igreja e destruirá todo aquele que é contra ele, sua palavra e a sua igreja. Então, a parousia é o próximo passo, o mais importante. E isso mostra a cada um de nós que cada período, cada dia, cada aflição sofrida por causa de Cristo não deve ser vivida por nós apenas no que diz respeito ao aperfeiçoamento da nossa santificação enquanto estamos nessa terra, mas é também dado a nós como lembrança de sua volta, de seu retorno. É como se fosse um chamado de Deus constantemente, para que nós não nos esqueçamos de sua doce promessa, de que Ele vai voltar, de que Ele vai retornar para julgar vivos e mortos, dar galardão ao seu povo, julgar e disciplinar e destruir todo aquele que foi contra Ele e contra a sua igreja. É verdade, meus irmãos, disse o Senhor Jesus, que tudo o que Ele predisse nos versos de 14 a 28 começaram naquela geração, naqueles dias. Mas o Senhor não disse que tudo aquilo que Ele havia falado dos versos 4 até o 28 terminariam naquela geração. Por isso, por não dizer que tudo aquilo resumia-se àquela geração, àqueles dias, ensinando o princípio da proximidade a eles como a nós, Cristo nos ensina que a queda de Jerusalém era, na verdade, mais um dos sinais que apontava para a sua vinda e para o julgamento final sobre a terra. Na verdade, era uma demonstração de seu poder, de sua glória e de seu domínio sobre a história humana, pois nos dias de Cristo, ninguém ouvia falar de guerra, ninguém. Mas quando Cristo prenunciou guerras, prenunciou porque havia determinado que elas aconteceriam. E então, a queda de Jerusalém, na verdade, seria um de muitos outros momentos difíceis que os crentes enfrentariam. E de modo específico para os judeus, o sinal decisivo do rompimento de Deus com a nação. O anúncio dos céus de que aquele povo não era mais o seu povo único e exclusivo, mas agora, dizendo a eles, o Israel verdadeiro, como sempre foi desde Abraão, de Isaque e de Jacó, não é o da carne nem o do sangue, mas é aquele que possui a promessa de Cristo e do seu retorno. Então, o retorno glorioso foi anunciado em vários momentos, e naquele então específico, de modo dramático. E assim, dia após dia, ano após ano, década após década, os crentes são anunciados, lembrados, constantemente aproximados por meio das aflições, das guerras, das fomes, dos sofrimentos, dos períodos de choro, dia após dia são aproximados da promessa gloriosa que nutre, que enche os seus corações, que fortalece suas almas, a promessa do retorno bendito do Senhor Jesus Cristo. A parábola foi contada para ensinar o princípio da proximidade, para despertar aqueles irmãos, assim como eu e você, a estarmos constantemente alertas, de prontidão, a não nos esquecermos de que o Senhor voltará, a não nos esquecermos, a não duvidarmos de sua palavra. Não somente os descrentes podem duvidar da palavra de Cristo, nós também podemos, quando nos conformamos ao conforto que temos em nossos dias
E quando olhamos para o amanhã, por exemplo, segunda-feira, e que vem a nós algum tipo de certeza que aquele amanhã de fato vai acontecer, o coração, por causa do pecado, envereda o caminho da soberba e ignora a gloriosa promessa do retorno. Pois bem, como Cristo disse em Mateus 6, o mal do amanhã é necessário existir para nos lembrar da sua gloriosa e bendita promessa de que Ele vai retornar e para aquecer nosso coração constantemente diante dEle, com o desejo de vê-lo pessoalmente e de estar aos seus pés pelos séculos dos séculos. Que lições podemos aprender desta parábola? A primeira delas é ensinada por Cristo quando Ele diz: observem a figueira. A renovação dos seus ramos acontece todos os anos e é verdadeira. E todas as vezes que ela acontece, ela anuncia a chegada do verão. Cristo ensinou aos crentes que eles deveriam esperar pela sua vinda. Eles não precisam saber o dia do seu retorno, eles precisam esperar pela vinda. O nome disso chama-se fé. Se ele tivesse dito, eu voltarei em tal ano, nós não precisaríamos crer nele para esperá-lo. Mas como nós fazemos com nossas agendas e calendários, pela certeza da data, simplesmente esperaríamos pela certeza da data e não por aquele que havia falado. Os crentes precisam esperar pelo Senhor Jesus Cristo e fazem isto porque creem na sua palavra. Assim como os homens são lembrados de que haverá um próximo verão pelo renovo dos galhos, dos brotos da figueira, assim os crentes são lembrados de que o Senhor Jesus Cristo vai voltar sem ter data marcada. E como são lembrados? São lembrados pelas aflições que passam. As aflições têm um propósito extremamente belo na nossa vida: nos impedir de abandonar a promessa do retorno de Cristo. As aflições nos impedem de esquecermos quem Ele é, o que Ele fez e a gloriosa promessa de seu retorno. Os sinais foram dados assim como o renovo da figueira é dado pelo Senhor, para que aqueles que observam as coisas possam discernir que assim como o verão está próximo, o Senhor Jesus Cristo também está próximo. A igreja precisa estar de prontidão para o retorno de Cristo. Ela não precisa saber que Ele vai voltar amanhã, ela precisa crer na palavra dEle. E dia após dia, o Senhor tem nos dado os sinais, os lembretes de sua gloriosa e bendita palavra. Porém, o contrário pode ser dito para aqueles que não creem no retorno de Cristo, ou até para aqueles que creem, mas que o ignoram, e que vivem como se Jesus não fosse voltar, ainda que digam que creem nele para a sua própria salvação. Os sinais para estes são observados, e ao invés de despertar neles fé e amor para com Cristo, despertam neles temor por causa dos próprios sinais. E os homens, quando enfrentam suas aflições, ao invés de se aproximarem dos céus, se distanciam dos céus, porque ou não creem, ou ignoram a promessa do retorno. E por isso seus olhos olham apenas para os sinais, sem discernir o que eles são. Se atemorizam por causa dos sinais e esquecem de olhar para aqueles que deu os sinais. Esquecem-se de olhar para aquele que realiza os sinais, para aquele que controla os sinais, o Senhor Jesus Cristo. É muito comum na vida cristã
e do homem de um modo em geral, períodos de guerra, períodos de enfermidades, de epidemias, de doenças, é muito comum duas coisas acontecerem. Os que não têm Cristo se revoltarem contra Deus porque olham o sofrimento e questionam quem é Deus, onde está e o que faz para amenizar. A igreja, por sua vez, que aguarda e espera o retorno de Cristo, olha para estes momentos de catástrofes e entendem que esta terra não é seu lugar. Choram, lamentam, padecem, mas seus corações se aproximam do céu. Nos momentos, então, de grandes aflições, é de fato revelado aquilo que habita no coração. Entretanto, na igreja, muitos, ainda que creiam no Senhor Jesus Cristo para ser seu Salvador, não o aguardam de forma presente, não têm a expectativa de seu retorno. E por isto, quando enfrentam suas lutas, ao invés de amarem a Cristo e aborrecerem esta terra, porque nela só há dor e sofrimento, eles se voltam contra Cristo e questionam seu controle, sua bondade, seu conforto, e jogam na cara de Cristo e diz: por que eu passo por isso? Por que me permite passar por isso? Se eu sou o teu povo, se eu dizimo, se eu vou à igreja, se eu oro, se eu leio, se crio os filhos nos teus caminhos, por que me permite passar por isto? Entendamos, meus irmãos, que faz parte da história humana, faz parte do globo terrestre, faz parte da vida humana. Não apenas comer, dormir, trabalhar, respirar, também faz parte padecer, porque os sofrimentos constituem-se nos sinais, no princípio das dores, nos lembretes, ou no lembrete de Cristo, de que Ele vai voltar. E os sinais revelam aquilo que há no nosso coração. Para os que desejam o retorno de Cristo, sofrer aproxima-os do céu. Para os que não lembram que Cristo vai voltar, sofrer é apenas mais uma coisa na terra. Distancia do céu, porque buscam amenizar suas dores com as coisas deste mundo e não com as coisas de Cristo. Cristo não está ensinando-nos a esquadrinhar os sinais. Ele não ordenou os discípulos a ficarem como que paranoicos, discernindo se tal coisa refere-se a tal época, se tal coisa é para tal coisa. Ele não está nos ensinando a ficarmos esquadrinhando os céus, os tempos e os acontecimentos para discernirmos de fato, ele volta amanhã, daqui uma semana, daqui a pouco. Não, ele não ensinou isso. O que ele está ensinando aos seus discípulos é que nós não podemos ser ignorantes quanto ao seu retorno. O que ele está nos ensinando é que nós devemos permanecer despertos, como um vigilante da noite. O que ele está nos ensinando é que nós devemos permanecer alerta, não importa se já temos um dia na vida cristã ou 50 anos de crente. Não interessa se ele ressuscitou ontem ou há 2000 anos atrás. Pouco importa estas coisas. O que verdadeiramente interessa é que os crentes mantenham-se ativos na sua fé, na realização de seu amor para com Ele, Cristo, na obra que Ele nos designou. O que importa é não sermos surpreendidos por nenhuma calamidade, a fim de nos afastar dEle. O que realmente interessa é que soframos aquilo que viermos a sofrer, e que aquilo que viermos a sofrer não nos distancie dele e do seu reino, não nos afaste de sua promessa, não nos faça esquecer de quem ele é, daquilo que ele fez e de sua gloriosa promessa de que ele retornará e enxugará de nossos olhos toda lágrima. Cristo não está nos ensinando a ficarmos contando dias,
eras. Ele não nos ordenou fazer isso. O que ele disse foi simples, como um agricultor daquela época fazia. Olhava para a figueira, não para ver se estava nascendo uma folha em cada um dos galhos secos da figueira, mas simplesmente para ver. Quando a primeira folha brotasse, ainda que não durasse muitos dias, ele saberia: o verão está próximo. Ele não está nos ensinando a ficarmos assistindo na Netflix aquelas séries e minisséries e aquelas besteiras sobre o fim dos tempos, que é um monte de besteira. Um negócio completamente sensacionalista, que amedronta os crentes, emburrece os crentes, blasfema contra Cristo por ensinar coisas que nunca foram ensinadas na palavra, mas que, se não tiver o suspense, ninguém vai assistir. Ele não ensinou a ficarmos olhando estas coisas. O que ele nos ensinou foi: não importa o ano, a década, o século em que você viva, não importa se fazem poucos ou muitos dias que ele ressuscitou e subiu aos céus. O que Deus espera de você é que você esteja alerta. Alerta. Somente alerta. Ele não deu nenhum tipo de preocupação a nós em saber quando é para ele voltar. Não disse isso. Mas o que ele vai exigir de nós quando ele voltar, ou quando morrermos, é se o nosso coração estava pronto para recebê-lo, seja pela vinda gloriosa nos céus, seja por nossa morte e sepultamento. É isso que ele espera de nós. É isso que Deus exige de nós. É isso que Cristo ensina na parábola. Permanecer alerta, desperto, ativo na fé, na obra, desejoso pelo seu retorno. Em segundo lugar, o Senhor Jesus Cristo nos ensina por meio dessa parábola que a sua palavra é de fato a coisa mais duradoura que existe em todo o universo. Os céus e a terra passarão, mas a sua palavra não passará. Se existe uma coisa em que eu e você podemos confiar, e se existe uma coisa que eu e você devemos confiar, e se existe uma coisa que eu e você seremos de fato disciplinados quando não confiarmos, é exatamente a palavra dele, de Cristo. Pode haver de fato mudanças na terra, pode haver mudanças nos elementos dos céus, as estrelas podem mudar de lugar e deixar de aparecer a nós. Não interessa estas coisas. Estas coisas não são eternas, não podem durar para sempre. A única coisa verdadeira, que de fato existe por existir, porque a palavra é a vontade de Cristo, Cristo é eterno, provém dele, é a sua palavra, e nela devemos nos apegar, nos apoiar, crer, estudar, porque ela é, de fato, mais duradoura do que o céu e do que a própria terra. Não estou dizendo que na consumação Cristo dê fim aos céus e à terra. Isso é um outro assunto. O que eu estou dizendo é que não confie, Cristo disse aos seus discípulos, olhando para os céus e vendo os bons tempos, nem olhando para a terra e vendo ela produzir os frutos, achando, estou bem e tranquilo. Não. Porque estas coisas passarão, mas nada da sua palavra ficará sem se cumprir. Ou seja, ele vai voltar. Ele vai voltar. E eu não posso trazer ao meu coração a ideia de que ele tarda, porque ele não tarda. O apóstolo Pedro nos diz que para Cristo 1000 anos é como um dia. Então, se 1000 anos é como um dia, para Deus fazem apenas 2 dias que ele ressuscitou. É pouco tempo. Ainda tem muitos eleitos para nascer, muitas igrejas para serem plantadas, muitos pagãos
para serem libertos do cativeiro do pecado e da morte. Então ele não tarda. A sua palavra é verdadeira. Ela é de fato duradoura, mais duradoura do que o céu e a terra. Por isso, não há nada melhor para confiar do que a palavra de Cristo. Se você tem dúvidas sobre o retorno de Cristo, e a sua dúvida se dá porque você olha para os anos, para os acontecimentos, eu lhe aconselho a não pautar a sua confiança nestas coisas, porque todas elas já passarão, provando que não são dignas de confiança. A única coisa verdadeiramente digna é a palavra. Por isso, devemos estar alertas, porque estar alerta implica crer ou não na palavra. E a promessa que nos foi dada é esta, de que um dia ele retornará. Os céus e a terra serão testemunhas desse glorioso retorno. E nós, vivos ou mortos, com ele reinaremos pelos séculos sem fim. Em terceiro lugar, o texto nos ensina, e essa foi então a gloriosa mensagem da parábola que Cristo nos ensinou, acerca de seu retorno, que quando ele vier, o seu reino, o reino de seu Pai, virá em plenitude. E nenhuma geração ficará livre das calamidades até a vinda de Cristo. Nenhuma geração deixará de sofrer até que o Senhor Jesus volte. Porque isso constitui-se nos sinais, tipo num cronograma, acerca do seu retorno. Entretanto, a palavra foi dada não para desanimar os crentes, mas a palavra foi dada a fim de fazer com que os crentes encontrem alento e grande conforto quando enfrentarem sofrimentos, as lutas, quando vivenciarem as perseguições, quando passarem pelas dores deste mundo. Nenhum cristão deve desanimar-se quando enfrenta aflições, doenças. Pelo contrário, estas coisas servem para nos ensinar acerca do retorno. Os crentes devem olhar com cuidado, examinando todas estas coisas e sabendo que uma nova era se aproxima, a era de seu conforto, de seu alento. E assim como os lavradores, quando olhavam para as figueiras e viam seus renovos, sabiam que o verão estava próximo, os crentes, quando olham para Cristo, ainda que vivendo as aflições deste mundo, contemplam então o glorioso verão de Cristo, quando eles serão animados, serão confortados e libertos de todo e qualquer sofrimento. De fato, as aflições que nos fazem derramar lágrimas neste mundo têm o propósito de nos fazer sonhar com a glória da qual experimentaremos nos céus. Que coisa incrível, né? Os infortúnios da terra são os instrumentos para nos fazer sonhar com a glória que haveremos de receber nos céus. Por isso, a palavra de Cristo é extremamente encorajadora, santa e bendita, e o seu propósito é fazer-nos lembrar deste princípio da proximidade, fazer-nos lembrar da sua gloriosa promessa de seu retorno, fazer-nos entender e discernir os sinais, os sofrimentos, as lutas, as batalhas, fazer-nos constantemente trazer nosso coração aos pés da cruz. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 13, os versos 11 e 14, Paulo encoraja os crentes de Roma e a nós, dizendo o seguinte: E digo-vos isto, a vós outros que conheceis o tempo,
que já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. As dores lembram-nos esse processo de santificação, de que nossa salvação está mais próxima do que no dia em que cremos, e que Cristo está mais perto hoje de nós do que quando anunciou esta palavra ao seu povo. Não haverá jamais desculpa para que um crente permaneça inerte na fé ou não deseje o retorno de Cristo, porque tudo que era necessário para manter acesa a promessa no coração do crente tem sido dada a eles. Por fim, a palavra de Cristo adverte os discípulos sobre um perigo do qual todos corremos. Se os irmãos depois observarem os versos de 4 a 28, perceberão que o Senhor Jesus, por 3 vezes, disse aos discípulos: não vos enganeis. A parábola visa então alertá-los, deixá-los então de prontidão sobre a necessidade de estarem preparados para a vinda de Cristo. Porque é muito fácil sermos enganados. E Cristo então adverte os seus discípulos sobre esse perigo. E o que é interessante é que desde aqueles dias, e Pedro registra isso na sua primeira carta, desde aqueles dias, Satanás tem lançado estratégias para enlaçar os crentes, para trazer aos crentes falsas esperanças e falsos cristos. Satanás tem lançado-se ferozmente contra a igreja, a fim de arrebanhar o coração dos que creem no Senhor Jesus Cristo, ensinando a eles 2 coisas. Uma, vocês não precisam se preparar para a volta do Senhor Jesus, porque é certo que Ele vem. Por que se preparar? Em outras palavras, Satanás tem ensinado a negligência, o desleixo, tem ensinado aos homens e pleiteado, às vezes conseguido também na igreja, fazer com que os crentes deixem de ser fervorosos na fé para serem mornos na sua vida com Cristo e no seu desejo pelo céu. Dia após dia, Satanás tem se lançado com diversas estratégias. Ele é, de fato, o melhor marqueteiro que existe na face da terra. Talvez por isso algumas pessoas ganharam eleições. Satanás tem falsificado, dia após dia, estas suas informações e vendido, ensinado, dado. Por que você se prepara para a volta de Cristo? Não é certo que Ele vai voltar? E os crentes ouvem isto, acham até interessante e mergulham no poço profundo do despreparo, do desleixo, da sonolência na fé. O que significa estas coisas? Relaxamento na vida espiritual, satisfação em não conhecer a palavra. A consciência, ela é dia após dia amortizada, é amenizado no coração os efeitos do pecado. E os homens vão convivendo bem, de mãos dadas, com o mal, ainda que digam que amam o bem. Não se deixe enganar por isso. Não é pelo fato de que temos a certeza da volta de Cristo que nos é dado permissão para sermos relapsos na vida cristã. Não é porque eu sei que talvez domingo que vem estaremos de novo aqui, que me dá permissão para negligenciar o culto deste domingo. Não é porque eu sei que amanhã a Bíblia estará de novo nas minhas mãos para que eu leia, que eu possa negligenciar a leitura dela no dia de hoje.
Não é porque eu sei que Deus me ouvirá daqui a pouco em oração, que me dá a chancela para que eu não ore no momento anterior a Ele. Não, meus irmãos. Não é porque eu sei que Deus perdoa os meus pecados, que eu vou me atirar aos braços da imundícia, por saber que Ele é misericordioso e compassivo. Se você pensa assim, você está enganado. E o que passa na sua mente são coisas não de Cristo, mas velhas estratégias de Satanás. Não é porque eu sei que amanhã, ou porque haverá o amanhã, que eu não viverei hoje, esperando Cristo voltar hoje. Que eu não irei ler a palavra hoje com devoção e com fé, ainda que me arrastando pelas lutas, pela preguiça, pelo desânimo, não importa. Mas porque eu quero Cristo, eu irei lê-la. Porque eu quero Cristo, eu irei orar a Ele. Porque eu quero Cristo, eu irei buscar, mortificar o meu velho homem. Não importa se Deus me dará o amanhã para corrigir algumas coisas. O que me interessa é viver Cristo, hoje, agora. Satanás tem vendido esta ideia velha, sempre com novas roupagens, e podemos, infelizmente, cair nelas. Em segundo lugar, Satanás também tem dito aos crentes: Jesus vai voltar de qualquer jeito, viva como você quiser. Não vai ser a sua forma de vida, boa ou ruim, que vai impedir ou apressar a volta de Cristo, é o que diz Satanás. Ele vai voltar de qualquer jeito. Então, por que você se preocupa? Viva do jeito que você quer. Esta verdade, ela é tão demoníaca, tão miserável. Ela não é uma verdade, na verdade, isso é algo que procede das profundezas do inferno. Não há liberdade na palavra para vivermos como queremos, pela certeza de que Cristo vai voltar. Não há liberdade na palavra para vivermos como queremos, pela certeza de que sua palavra será cumprida. Pelo contrário. É por sabermos que Ele vai voltar, é por sabermos que sua palavra se cumprirá, que deve haver em nós grande temor e tremor para com Cristo. Imagine se Cristo fosse voltar daqui a pouco, como nós nos apresentaríamos a Ele. É assim que devemos entender. E é assim que eu devo viver. De que maneira eu irei me apresentar diante do meu glorioso Salvador? A Bíblia descreve nosso encontro com Cristo como um casamento. O noivo bem trajado, que aguarda ansiosamente sua noiva. A Bíblia descreve que a noiva possui vestidos belíssimos, adornada, enfeitada, não há ruga, não há mácula, anda com delicadeza, seu vestido brilha como o sol ao meio-dia. Mas imagine eu e você que somos a noiva de Cristo, se buscarmos viver relaxadamente para com Cristo e desprezando a verdade de seu retorno, que noiva seríamos? Ele não irá nos recusar, é verdade, porque nos amou quando éramos seus inimigos. Mas podemos nos apresentar a Ele como noivas, talvez com vestidos manchados, com marcas, com manchas, com um vestido branco, porém, que resplandece como amarelado. Eu preciso viver na firme expectativa de que daqui a pouco eu me encontrarei com Ele. E todo mundo aqui já foi num casamento e já viu como as noivas se preparam para receber seu marido. Meses antes, os preparativos são pensados.
Meses antes, escolhe o salão para se enfeitar. Meses antes, se prepara o lugar das núpcias. Agora imagine você, se nós dedicamos tanta força e energia para nos entregar a outra pessoa igual a nós, por que não iríamos dedicar maior força e energia para nos entregar àquele que é maior do que nós? Você é a noiva de Cristo. Ele não tarda em vir ao seu encontro. Pelo contrário, os preparativos do casamento estão acontecendo. Você é a noiva, deseje Ele, queira Ele, sonhe com Ele e viva a vida cristã. Não na certeza de que de fato o casamento vai acontecer e isso te levando à negligência, mas na certeza de que o casamento vai acontecer e por isso você se prepara. Você quer ser a melhor noiva, a mais bela dentre todas, a mais adornada, para Cristo, somente para Cristo. Que assim sejamos nós, na nossa vida cristã. Que nosso coração não se aparte da sua verdade bendita. Ele vai voltar. Nós casaremos com Ele. Que Deus nos abençoe. Eu peço aos presbíteros que venham aqui.